to be a great time alone I see. Opa, mestre! Tranquilo? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Eu vim a Tô, caráter. perfeitamente. Eu vim a caráter hoje, entendeu? Fazia Vai tempo que sair você não para jantar? depois, quando terminar aqui, eu vou jantar fora, entendeu? Pegar a marmita e jantar ali fora, entendeu? Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Você pode acompanhar a si mesmo nos podcasts do Spotify e no site exclusivo do programa Paiana Conectados, que é paianaconectados.com.br. Enquanto isso, nós criamos aqui o Em Quarentena, hoje, edição 35, nesse Dia Internacional da Dança, 29 de abril. E claro que todo dia a gente traz aqui um convidado especial, como Darlan Zurk, que já participou aqui. E eu vou fazer questão de apresentá-lo, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e muita admiração pelo profissional e pelo o cabra da peça, e que é gente boa demais. Você é doido, o homem é bom demais. Jornalista, formado pela Universidade Metodista e pós-graduado em jornalismo esportivo pela FMU. Hoje ele é repórter e apresentador da TV Câmara de Guarulhos, é proprietário também da LM Comunicação, empresa que oferece serviços e cursos na área de apresentação de TV, oratória, media training, além de palestras sobre comunicação e muita coisa. Leandro Martins, obrigado, cara. Boa noite, querido, tudo bem? Satisfação, melhor agora falando contigo. Como é que você tá? Como é que tá a sua quarentena aí? Cara, eu tô tranquilo porque, apesar de ser uma situação desagradável, né? Eu gosto Sim. muito da minha casa, sempre gostei. Então, eu nesse momento tô aproveitando para fazer tudo aquilo que eu queria e não tinha tempo, né? Uhum. Leitura, colocar os joguinhos de videogame em dia, os Eu ia falar isso. filmes, os filmes, estou cozinhando, eu gosto de cozinhar, então estou aproveitando para fazer essas coisas. Bom, eu nunca joguei videogame na vida, não posso nem propor um desafio. Nunca? Nunca na vida, nunca. Nunca, nem Meu Deus, pegasse, que ser humano é você? nem pegasse no negócio, eu sei lá no coisa lá. E é da Lanzuc, Leandro Martins é o cara. Agora, cozinhar, aí eu proponho um desafio, porque eu sou bom. Eu faço, cara, uma pipoca de micro-ondas que eu não tenho inveja de ninguém. Isso aí, meu amigo, eu não tenho inveja. Eu tô até querendo me inscrever no MasterChef, que é Sensacional. para apresentar pipoca de micro-ondas. Darlan Zucchi, Tony do Paiaiá, manda perguntas pro Leandro Martins aí, que ele já tá aqui. Leandro, já que a gente vai falar de postura, de mídia, eu vim hoje a caráter aqui, pô, tá vendo? Pois é, tô vendo, tá chique. Pô, para entrevistar você tem que vir, né, a nível de... Que isso? Não, tá assim eu fico com a bola muito cheia. É, exatamente. Ô, Leandro, me diz o seguinte, cara. Muitas lives aí, muita gente fazendo vídeos em celular, em Facebook, enfim, em vários programas. Qual é o ponto principal para você começar uma boa apresentação em vídeo? Assim? Bom, primeiro dizer que essa é a terceira live que eu participo nessa quarentena, né? Aproveitar para já fazer aí também o comercial, mas foram três temas completamente diferentes. E uma foi sobre cinema, a outra foi sobre futebol no videogame, evolução dos jogos de futebol no videogame pelo canal do Lance, foi muito bacana, a condução do Márcio Lázaro por meio do Fute Encontro, então foi um bate-papo muito bacana. A gente reuniu o Mionzinho, o André Sante, o Júnior Lampard, que é um narrador, o Fael Marques, assim, foi um bate-papo bem legal, bem interessante, e essa é a terceira que eu estou participando. Eu acho assim, Carlão, primeiro, se você não vai fazer algo que seja profissional, né,
algo que seja um trabalho ou uma exposição pública. Se você está falando lá com seu amigo do outro lado, você pode fazer a live de qualquer jeito, deitado na cama, do jeito que você tiver, você pode fazer, né? Quando é algo mais profissional, a gente tenta deixar o vídeo um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais plástico e tal. É claro que na nossa casa a gente não tem cenário, então a gente tenta montar o melhor fundo que for possível, para também não ficar aquela parede branca, aquela coisa horrível, né? Você tem aí quadros, eu tenho alguns quadros atrás de mim também, minhas coisas de cinema ali. E nessa de montar cenário, a gente tem que tomar um cuidado técnico, na verdade, que é o que está atrás da gente. Porque, de repente, se for uma ilustração, uma pintura, sei lá, algo que tenha um desenho estranho, pode ficar desenhar alguma coisa na cabeça da gente, tipo um chifre, um galho, né? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. É que as pessoas não estão acostumadas a prestarem atenção nesses detalhes, na verdade, né? Então, quando você coloca algo atrás, um cenário atrás, você não repara se a sua imagem ficou esquisita. A gente não tem esse hábito. A maioria das pessoas não tem esse hábito. Como eu já faço vídeo há muito tempo, então a gente já acostuma, né? Se tem alguma coisa parecendo estranha, um chifre, uma antena, uma orelhinha do Mickey, qualquer coisa que fica aqui já fica esquisito. Uma rosa então, acho na que parede. Então, mas dependendo do que for, fica ok. Mas se estiver saindo da sua cabeça, fica estranho, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Essa é a primeira dica que eu dou, assim, é ter atenção um pouco plástica, um pouco técnica com o vídeo, né? Outra coisa, isso para quem for, né, fazer algo mais profissional, lembrando bem, né? De repente participar de um programa, ou participar de uma reunião da empresa, fazer uma videoconferência, né? Que hoje a gente tem visto isso muito, porque é mesmo época disso acontecer. Então, de repente, se você tem que fazer isso, aí você se vista assim como o Carlão, vem a caráter, né? Faz uma coisa bonita, estica. Nesse programa, a partir de hoje, eu quero convidados vestidos assim, entendeu? Eu tenho certeza que se você se levantar, você tá de cerola aí, tenho certeza. Que é isso? Você acha? Que é isso? Que é isso? Mas, enfim, então essa primeira dica técnica que eu dou, ter atenção com o cenário que você escolheu e montou, né? E ver o que tem atrás de você. E aí, ter um pouco de cuidado com a plástica do vídeo, né? Dependendo de como você posiciona o seu celular, você pode pegar um tripézinho que você compra por 8, 10 reais numa casinha xing-ling qualquer, já ajuda para você apoiar. Por quê? A ideia é que a gente consiga manter o celular pelo menos próximo ao nível do nosso rosto. Aqui, ó, próximo ao nível do nosso rosto. Para que você não fique pequeno se o celular estiver um pouco de cima, ou se você fica aquela coisa grande se o celular estiver pegando de baixo, né? Então aí você está vendo o teto da pessoa, aquela coisa que fica esquisita. Então, se estiver muito para baixo, ó, evidentemente você não vai me ver. E se estiver muito para cima, você vai ver muito do teto. Então, a gente tem que tentar manter pelo menos numa altura aqui, ó, razoável, uma altura próxima do nosso rosto. Para isso a gente faz o quê? A gente usa um tripézinho que você encontra em qualquer casinha xing-ling, por uns 8, 10 reais, ou hoje na internet, né, como não dá pra gente sair para fazer esse tipo de compra, na internet você encontra, né? E você tente colocar, se ele não atingir a altura necessária, você regule, coloca embaixo um livro, um apoio, alguma coisa, para que fique mais ou menos na altura do seu rosto, para que a gente consiga conversar falando cara a cara, como estamos aqui nós dois. Acho que o nosso quadro está bastante legal, bastante interessante. Outra dica técnica que eu dou, é bastante importante as pessoas entenderem que vídeo ele é composto principalmente de luz. Vídeo é luz, a imagem é luz, né? Ela precisa de luz para estar boa. Então, por exemplo, tem gente, isso é ótimo, que quer aproveitar a luz natural do dia. Aqui atrás eu tenho uma janela, né? Estou no quarto do meio aqui da minha casa. Eu tenho uma janela, tem gente que então quer aproveitar a luz do dia, tá entrando aquele sol bonito, a pessoa faz o quê? Deixa a janela aberta, e aí eu estou aqui contra a janela e falando aqui para você. Não façam isso. Não façam isso, porque se você deixar a janela aberta atrás de você, no fundo, você está contra a luz. Então a luz está entrando e você está contrário a ela. Então o seu rosto vai ficar muito escuro, vai fazer uma sombra gigante, gigante em cima de você. Então você tem que estar a favor da luz. Em vez de estar contra a janela, que vai lá ficar estourando o seu fundo e você vai ficar com o rosto todo escuro, o que você faz? Você se vira para a janela, né? Então você pega a luz a seu favor e aí vai iluminar o seu rosto, né? E aí tenta compor um cenário mais ou menos lá atrás. Como agora nós estamos à noite, né? O que acontece? Eu não consigo usar a luz natural, não há luz natural. Claro. Né?
Claro, Então, claro. eu estou com a luz do quarto acesa. Porém, ela pode não ser suficiente, né, nesse momento. Uhum. E o seu rosto vai continuar escuro. O que eu fiz? Eu tenho um tripézinho de luz, que é um LED bem pequenininho, que está aqui na frente do meu rosto. Se você ver que eu vou colocar a mão, ó, vai fazer sombra. Por quê? Eu tenho aqui uma luz me iluminando. Eu tenho uma luz me iluminando para que você possa ver melhor o meu rosto, né? Então, assim, são dicas plásticas e básicas para que você possa fazer um vídeo, uma live razoável e não ficar muito, muito esquisito ou com uma dificuldade e tal. Posso te mostrar aqui a minha luz, só para você Claro, por fazer uma favor. análise? Então eu vou mostrar aqui o que é que eu tenho aqui, que aí fica mais fácil até de você presenciar o que eu tenho aqui, ó. Isso, exatamente. Tá vendo? Tem uma luz É, aqui que eu coloco, perfeito. deixa eu posicionar. Não é caro também, uma coisa que você paga barato, você compra nessas lojas também e dá para deixar o teu negócio melhor, entendeu? Mais Isso, agradável. ou se você quiser improvisar, um abajur que seja, que você coloque com uma lâmpada virada para você, né? Tem aqueles abajures maleáveis, você coloca ali com uma lâmpada virada para você, já ajuda perfeitamente a iluminar seu rosto. A outra coisa importante numa live, bom, aí falando da questão técnica, que você tenha uma internet boa, né, para ter comunicação Sim. e não travar. E, evidentemente, quando puder usar um microfone próximo, aqui para que o áudio não Claro. fique ruim, não fique distante. Então, pode ser no fone, se você for fazer de uma outra maneira que vai usar o microfone, também não tem problema, mas que a gente tenta manter o áudio da melhor maneira possível. Então, assim, para live, para as pessoas que estão começando agora, participando agora de programas, sendo convidadas, né, são essas as dicas técnicas de início que a gente dá. Aqui não cabe muito, algumas coisas sim, outras não, a gente vai falar no decorrer. Não cabe muito tantas técnicas de apresentação mesmo em televisão, porque a gente está fazendo um bate-papo, na verdade, informal, né? Informal. As pessoas, Informal. muita gente está tomando contato agora com esse formato, que é o formato de live, então há um bate-papo informal. Então você não precisa ser tão tecnicista, a não ser, como eu falei, que você esteja fazendo lá uma apresentação para sua empresa ou participando de uma videoconferência. Aí você vai colocar ali uma roupa mais social, pelo menos, né, para estar ali como se você estivesse realmente na empresa. E aí, com essas questões técnicas de imagem, de luz, de cenário, poder deixar a mensagem o mais clara possível para quem estiver te ouvindo, que aí vai conseguir aprender esse conteúdo. Ô, Leandro, você falou na questão aí, pelo fato de ser live, não ser tão técnico assim, mas digamos que a pessoa queira fazer alguma coisa de um tema até que de importância, sei lá, cuidados do coronavírus, por exemplo, quer bater um papo com alguém sobre isso, não deve-se, por exemplo, não seria pertinente juntar a seriedade do tema também com uma certa postura mais séria, assim? Não, isso com certeza. Tudo que a gente vai tratar numa live pública, eu entendo que seja algum tema sério, né? Como eu falei, eu participei de uma live, acho que faz 2 semanas, sobre futebol no videogame, nem por isso deixou de ser sério. Claro, foi um bate-papo descontraído, a gente deu um monte de risada, mas evidentemente ali a gente tentou passar o máximo de informação possível, né? Principalmente eu, pela minha formação jornalística, então eu sempre vou tentar trazer informação. Agora, aí, o que você pode estar me perguntando, talvez seja um pouco de técnica de entrevista, né? É que a técnica de entrevista, apesar de ser aqui uma live à distância, ela envolve elementos, quando eu estou no estúdio, que são elementos próprios daquele momento, né? Como Sim. você sentir a reação da pessoa, às vezes pela postura corporal, que vai falar muito mais do que o que ela está dizendo, né? Pela expressão facial, pelo jeito como ela senta, pelo movimento que ela faz na cadeira, você percebe se ela está impaciente, se ela está inquieta, se ela está confortável, se ela gostou de uma colocação que você fez ou não, se aquilo é interessante ou não. Então tem algumas circunstâncias que você só vai perceber naquele momento, né? Agora, para que uma live tenha bom conteúdo, eu acho que o que vale são essas indicações mais técnicas, para que a mensagem chegue inteira. Aí, como você vai conduzir sua entrevista, se for uma entrevista, aí é questão de você pesquisar, fazer ali uma boa pauta, né? Falar e deixar o seu convidado falar, evidentemente, e aí você vai trocando esse diálogo para que a live fique interessante. Qual a importância também entra também na questão da postura, você evitar palavras de baixo calão também, né? Mesmo sendo numa live, né, Leandro?
Ah, claro, isso sempre. Eu acho que isso faz parte da nossa educação, na verdade, né? Quando você Claro. está conversando com alguém, evidentemente que você não vai falar algo aqui ofensivo, desagradável, que soe ruim, ou até um palavrão, né? Mesmo que as pessoas estejam ou revoltadas com determinada situação, né? E a gente sabe que Sim. o momento é delicado, nosso país passa por um momento delicado político também, então evidentemente que pode haver uma revolta e a pessoa querer se exaltar um pouco, dependendo do que é o assunto, né? O tema, o debate da live, mas acho que é o que manda a boa educação, o bom senso, é que a gente, nesse momento, tem a postura de como se a gente estivesse apresentando algo na televisão, porque isso aqui depois fica gravado, as pessoas Claro. podem acompanhar, podem rever, e se você disser uma coisa dessa, é algo que vai depor contra você, evidentemente. Me diz uma coisa, Helen, com todo esse tempo de experiência, repórter, apresentador de TV, as lives servem como uma dica para quem está começando no ramo de apresentador, querer fazer uns vídeos mais sérios, melhorar a postura, é uma boa chance? Eu acho que a live é um instrumento legal, porque um dos exercícios que a gente dá quando a gente dá o curso de oratória é o exercício que você grave vídeos com o seu celular e depois se assista, né? Eu me apoio muito num conceito do Reinaldo Polito, que é um dos mestres da oratória, né? Que está há muito tempo no ramo, e eu me apoio muito no conceito dele, que fala a respeito do orador real e do orador imaginário, né? Sim. Nós, como oradores, quando eu estou aqui conversando com você, eu tenho um orador imaginário dentro de mim, ou antes de vir conversar com você, eu fico pensando na situação, puxa, o que eu vou dizer, como é que eu vou Isso. colocar as palavras, então eu fico imaginando aquilo na minha cabeça, imaginando como é a minha postura, e de repente, para as pessoas que têm um pouco de vergonha, de timidez, esse orador imaginário que está na cabeça delas, ele não é muito sólido, ele não é muito bacana, então as pessoas têm uma imagem delas mesmas que não é a imagem real, e sim a imagem da imaginação, né? Para ficar aqui bem na redundância mesmo. E aí, por que a gente recomenda que a pessoa grave os vídeos e se assista? Porque quando ela se assistir, ela vai ver a imagem real dela ali, né? O orador real falando, e não aquilo que ela está imaginando. E quando ela vê o seu orador real, quando você vê o seu orador real, você vê o que você falou de certo, o que você falou de errado, qual foi a sua postura correta, qual foi a sua postura errada, o que você fez que atrapalhou, o que você fez que ajudou, e aí você vai aparando as arestas e corrigindo. Então eu acho que a live, ela vem ao encontro desse exercício, né? Que em vez de as pessoas ficarem gravando o vídeo no celular, você pode fazer a live e depois assistir a sua live. Não deixe de assistir você mesmo, porque é importante que você se veja para poder corrigir justamente alguns erros, aperfeiçoar, melhorar, manter o que está legal. Então, se assista. Eu acho que a live vem muito nesse sentido. A live vai ficar aí gravada, você vai poder rever e vai falar, olha, aqui eu fui bem, aqui nem tanto, aqui eu gaguejei, aqui eu falei uma palavra errada, aqui fui legal, é isso, mais essa linha que eu tenho que manter. É isso, aí você vai ter a ideia do seu orador real, não do seu orador imaginário. Você sabe que você falou nisso aí da gente ir lá e assistir os nossos vídeos. A gente ouve muito quando a gente começa no rádio, ouça seu programa várias vezes. Tem gente que diz que não gosta de ouvir a sua própria voz, mas é recomendado. E eu confesso para você, Leandro, que eu comecei, né, na quarentena, hoje já é edição 35. Eu estou levando tão a sério assim como se estivesse no rádio também. Claro, tem Perfeito. algumas coisas que mais descontraídas, mas a minha seriedade é a mesma, assim, entendeu? Perfeito, mas é o que você tem que manter. Se você está se propondo a fazer aqui um programa, né? Então você tem que encarar com a mesma seriedade que você tivesse no estúdio, evidentemente. Tá certíssimo, é isso aí. Você conhece Darlan Zurk? Já ouviu falar? Claro, eu já tive o prazer de almoçar com ele algumas vezes. Quem pagou o almoço? Essa é a pergunta que não quer calar. Da última vez foi ele, foi ele. Né? Mas, Ele tirou o escorpião do bolso lá, ele foi, na hora que foi pagar, ele sentiu as picadas de escorpião ali, mas depois ele acertou. Ali é difícil. Ele te pergunta o seguinte, Leandro, do ponto de vista da oratória, são os principais erros que as pessoas cometem?
É uma pergunta muito ampla, né, Darlan? Da oratória, a gente está falando aqui de toda a comunicação, né? Sim. Absolutamente toda a comunicação. Então, assim, é difícil eu pontuar alguma coisa, se você quiser ser mais específico. Eu acho que pelas lives deu para falar, assim, a parte técnica principalmente, né? Um conselho que eu dei para o Darlan uma vez, quando eu assisti a um vídeo dele, de que ele evitasse de colocar, fazer o gesto muito alto, né? Aqui, como a gente aparece uma foto quase 3x4, então muita É, gente não vai ter esse problema com a de, gesticulação, né? é, Eu, de, isso. Eu sou descendente de italiano, né? Uma das minhas descendências, e eu só sei falar com as mãos, né? Eu preciso delas para gesticular. Evidentemente que tem toda uma postura de gesto que não dá para falar aqui porque eu preciso demonstrar. claro, Então, claro. nessa foto 3x4, não consigo. A maior recomendação é que você evite fazer o gesto justamente passando em frente ao seu rosto, porque você acaba cortando a comunicação com quem está te assistindo, com quem está te vendo. Né? Você deixa a comunicação aqui truncada, porque de repente alguém está olhando para o seu rosto, vendo um detalhe, pegando a sua leitura labial. Então isso é Nossa. importante. E se você passar a mão aqui, você vai ter algum tipo de problema. A mesma coisa que você fez agora. Aquela coçadinha indiscreta, né? De repente aquele Uhum. incômodo que você tem no nariz, a gente tem que evitar também fazer esse tipo de coisa, colocar o dedo na boca, tem gente que tem costume de morder, às vezes a pessoa está nervosa, então a gente tem que evitar essas coisas quando é algo realmente voltado para o profissional, né? Tem um cabra bom aqui, ó, Tonho do Paiaiá, rapaz, o homem tá lá em Salvador acompanhando a gente. Grande Ele, abraço. ele diz, é do Paiaiá, gente boa, viu? Pode ficar tranquilo. Não tenho dúvida. O sonho de Darlan Zurca é ser do Paiaiá. É, Tonho do Paiaiá diz, Leandro, temos visto gafes e mais gafes em matérias jornalísticas, principalmente nas televisadas. O jornalismo brasileiro está se descuidando da liturgia que a profissão requer? É uma pergunta que envolve muita análise, né? Eu não sei exatamente em que sentido que ele fez essa afirmação, se é no sentido de como os repórteres estão passando a informação ou apurando a informação, né? Ou se é mais a questão técnica, né? Na questão da informação, eu acho que a gente tem que confiar no repórter que foi lá e colheu a informação e está passando para a gente, né? Se a gente tem alguma dúvida, aí eu acho que cabe a gente checar também, cruzar as nossas informações, as nossas fontes, conversar com as pessoas que estão vivendo aquela situação ou que podem nos dar mais informações, para que aí a gente consiga depreender se a informação do repórter foi ou não foi boa, né? Eu conheci jornalistas ótimos na minha carreira, jornalistas medianos e jornalistas horrorosos, né? Tem para todo Uhum. gosto na profissão. Como em qualquer profissão, você vai ter gente que não sabe fazer o seu trabalho, gente que faz o seu trabalho mais ou menos e acha que está ok, e gente que vai além daquilo e vai buscar cada vez mais a excelência, a perfeição, enfim. Então, acho que isso há em todos os ramos, né? Então, eu prefiro ficar mais na parte técnica, porque como o jornalista está passando informação, ali é algo muito, muito do que ele fez, da apuração, fica difícil dizer. Uma coisa que antes a gente tinha muito em televisão, isso eu posso dizer, e que está mudando hoje na linguagem jornalística, aí falando um pouco talvez da liturgia da coisa, né, que ele queira, o uso, por exemplo, de algumas cores de roupas. Então, antes o preto e o branco eram sempre proibidos, né? O preto por representar uma coisa mais de luto e o branco por ter um perigo de estourar. Mas hoje, com as novas tecnologias, com a imagem HD, isso já se está se permitindo um pouco mais, né? As câmeras também têm recursos para conseguir levar uma imagem mais nítida. Então isso já está começando a cair, esse tipo de... No jornalismo serião hard news, isso ainda é levado a cabo. Mas na televisão, de modo geral, isso já está começando a cair, né? Outra coisa também, na linguagem, que a televisão sempre preconiza que você se dirige ao telespectador como um só, né? Então, quando a No gente fala singular, no é singular, né? você, isso, é você. Mas isso hoje já está caindo muito, porque os vídeos que a gente vê em YouTube, redes sociais, é sempre galera, vocês. Então, isso acabou contaminando um pouco a televisão e já mudou um pouco essa linguagem. Então, já não é mais só você, hoje já tem o vocês, gente,
pessoal. Hoje isso já é mais aceito também na televisão. Acho que para ficar mais ou menos nessas linguagens assim, é o que eu posso dizer em termos do que eu vejo hoje no jornalismo, tá? O Tonho, ele complementa aqui, ele diz aqui, são gafes de pronúncia e forma de se postarem frente ao assunto. Desconhecer, por exemplo, né? Então, eu não tenho visto muitas reportagens, né, com gafes de pronúncia. Pronúncia realmente eu não tenho visto. Eu não sei se ele viu alguma coisa ao vivo também, enfim. Aí eu acho que é uma questão muito pontual, né? As gafes, elas acontecem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você buscar isso, você vai encontrar. Elas acontecem o tempo todo, absolutamente o tempo todo. Quando eu dei lá o workshop na Rádio Conectados, eu mostrei várias, eu não lembro, não sei se você viu, se você estava presente, Sim. mas eu mostrei várias, e se a gente continuar procurando na web, a gente vai encontrar milhares e milhares e milhares, mas são coisas muito pontuais. Isso não significa só, pode significar um despreparo do repórter, pode significar também que ou o editor não viu, ou o editor-chefe deixou aquilo passar. O que eu acho é que a gente precisa melhorar a formação das pessoas, o nível de formação das pessoas, né? Tanto em conhecimento, como no fazer jornalístico mesmo, em como apurar, em como checar e tal. E tentar dar autonomia para os repórteres poderem fazer esse trabalho mesmo de investigação, de conversar com as fontes nos locais, de não só falar por e-mail ou por telefone, né? Embora hoje a gente esteja nesse distanciamento. Mas eu acho que falta uma melhor formação, né? Ali o erro pontual ele vai acontecer, e pode acontecer de um cara ótimo, de um cara médio e de um cara péssimo. Então, assim, os melhores também erram, né? Todos nós somos seres humanos, e isso faz parte. Agora, desconhecer o assunto é aquilo que eu falei. Se é algo que eu não conheço, tenho menos informação que o repórter, é muito difícil me posicionar, né? Ele está trazendo uma informação que eu não tinha. Então, eu primeiro vou pegar aquela informação e tomar como algo que, poxa, é uma informação. Se depois eu quiser me aprofundar e procurar mais informações sobre aquilo, aí foi o que eu falei, aí você cruza a fonte, vai atrás, busca, aí você fala, poxa, aqui o repórter falou uma besteira e não é isso aqui não. Ah, isso aqui é verdade, isso aqui ele foi bem. Então, assim, o desconhecimento do assunto é bastante complicado a gente comentar, porque vai muito da formação de cada um, de como cada um faz sua pesquisa, se pauta no seu dia a dia, o tempo que você tem para fazer aquilo. Às vezes você tem que entrar no ar de uma maneira rápida, brusca, colocar tudo ao vivo. Não há tempo, às vezes, de se preparar, e a culpa, às vezes, não é do repórter, exatamente. É culpa de um sistema que funciona dessa maneira. Então, a gente tem que analisar muito caso a caso, né? Não dá para generalizar uma situação dessa. Professor Leandro entrou aqui também, grande abraço. Wilson Pacheco também, Felipe, Gessivan. Leandro Gaia, grande Leandro Gaia, era da Rádio Conectados, hoje está ligado, né? Manda aí, Leandro, onde é que tu está trabalhando, que eu esqueci o nome, para eu mandar um abraço. Tony do Paiá complementa aqui, ele diz, isso, Leandro, o foco deve ser a formação, o que vem sendo fraco mesmo. Leandro, então, formação a gente pode discutir, não tenha dúvida. Você apresentou um jornal ao lado de uma fera que é o Hermano Henning. Fala aí um pouco dele no meio de comunicação. É um cara exigente? Fala aí um pouco. Cara, eu convivi muito pouco com ele, né? Porque o trabalho dele comigo na Câmara durou cerca de 8 meses. Eu tentei ver o que ele fazia de bom, de interessante, e pegar aquilo na parte técnica, né? Ele teve que se adaptar, na verdade. É um pouco difícil, eu não vou entrar muito na parte pessoal, porque eu vou tentar medir aqui as palavras, mas ele teve que se adaptar um pouco a um método que ele não estava acostumado de trabalho, porque ele vinha de uma empresa privada, e quando você vem gerenciar um time de funcionários públicos, é diferente, né? Não é a mesma coisa que você trabalhar na iniciativa privada, porque a parte pública ela tem burocracia, tem algumas travas, tem leis que nós precisamos respeitar, né? E às vezes por querer saltar à frente e tal, ele ficou um pouco travado com a questão burocrática. Mas a questão técnica, ele lia, ele já estava com um pouco de dificuldade às vezes para enxergar mesmo a letra do TP, é normal. Mas assim, a entonação que ele dava, a pontuação que ele dava são inconfundíveis, né? Do tempo que ele trabalhou
na televisão. E foi legal, foi uma grande experiência, assim, conhecer um pouco dele, da vida dele e de como ele conduziu o trabalho, né? Mas assim, foi um curto espaço de tempo, então é difícil para eu poder aqui falar algo mais aprofundado. Partindo aqui para a área que você está continuando ao mesmo tempo, mas assim, a questão da oratória, o que é preciso, Leandro, para a pessoa ser um bom orador em público? Fala um pouco também dessa questão. Então, são muitas coisas, né? A pergunta ela é muito ampla, na verdade. Mas tem alguns pontos assim, né, principais? Tem, e tudo faz parte, na verdade. Então, quando eu coloquei aqui a parte da gesticulação, é uma coisa que eu deveria demonstrar, e eu não tenho como demonstrar nesse momento, né? Mas é algo que faz parte da comunicação, não tenha dúvida. O que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, é depois desta quarentena, eu estou aproveitando a quarentena para, além de fazer essas coisas que eu queria, como, né, ver os filmes, jogar videogame, cozinhar, ler, eu estou aproveitando para gravar vídeos para o meu canal do YouTube, que vai ser lançado após a quarentena, que é o canal de oratória, que é o canal que vai trazer dicas e pílulas de oratória em vídeos curtos, cada um falando de um tema específico, né? E depois, se as pessoas acabarem participando, ou perguntarem, ou requisitarem, a gente também vai procurar atender os pedidos que virão, né? Então, assim, são vários e vários elementos para que você possa ter uma boa oratória com o público, né? Eu acho que a comunicação básica é que você precisa muito saber se expressar. E para saber se expressar, as pessoas acham que, às vezes, porque a gente está diante do público, né, ou diante de uma plateia, que a gente precisa adquirir uma postura que a gente nunca teve, a gente nunca foi aquela pessoa e a gente quer ser, ou usar palavras difíceis, termos difíceis, para que as pessoas nos achem inteligentes. E não, nada disso. Para a gente se comunicar bem com o público, a gente precisa ser autêntico, né? Isso eu acho que é uma dica importante. Pode parecer uma coisa óbvia, mas não é, porque muita gente não é autêntica quando está diante do público. Então, ser autêntico, tentar aí, ter bom humor na medida certa, né? Porque quando a gente tem bom humor, as pessoas apreendem mais o nosso conteúdo. Se expressar de uma forma simples, né? Uma forma simples e direta, não querendo colocar palavras rebuscadas, um vocabulário super técnico, maluco, que as pessoas não vão entender absolutamente nada e vão achar aquilo chato, um porre. Então você tem que ter uma comunicação direta, né? Frases com começo, meio e fim, sujeito, verbo e complemento, né? Nessa ordem, mas simples, coloquialmente falando, não ser raso, não ser chulo, evidentemente, não usar as palavras de baixo calão, como você colocou, e aí a gente consegue fazer uma apresentação que as pessoas consigam prestar atenção na gente. E claro, dependendo do que você está apresentando, ou para quem, ou a circunstância, hoje as pessoas, elas têm pressa, né? Hoje o nosso mundo é muito corrido. Então, uma coisa que passe de meia hora já começa a ficar muito chata. Se você não for ali um conteúdo, uma coisa espetacular, de uma pessoa que, sei lá, é uma estrela que você vai ver uma vez na vida, tudo bem. Mas quando não, uma coisa que passa de meia hora, 40 minutos, já começa a ficar bem chata, bem cansativa. Se é uma coisa, por exemplo, que é feita, é um evento que é feito durante a semana, à noite, as pessoas já trabalharam, tiveram a sua jornada, estão chegando lá cansadas, as pessoas vão ficar cansadas mesmo, muitas vão ter cara de sono, muitas vão bocejar, e a culpa não é sua, você tem que entender isso, a pessoa está cansada pela jornada dela. E se a gente alongar muito, vai ficar cada vez mais chato. Pegando ainda esse gancho só, é importante falar que as pessoas que estão começando ou dando palestra pela primeira vez, justamente se impressionam com as reações do público, né? Então você olha para a pessoa está assim deitada, meio que quase dormindo, a outra está bocejando, a outra está olhando para cima, parece que ela não está nem aí. E aí as pessoas, por verem isso, né, acham que não estão agradando, ou as pessoas não estão ouvindo. Não é isso. As pessoas às vezes estão cansadas, né? Elas podem estar ouvindo sim. O que você faz para você não ficar nervoso, ou decepcionado, ou desapontado nessa hora e se desmotivar na sua própria palestra? Você pode focar os rostos
né, pegar os rostos daqueles que estão atentos em você, porque sempre vai ter quem vai estar prestando bem atenção em você, com os olhos fixos mesmo. Então você pode pegar essas pessoas que estão te olhando, que estão entendendo o que você está passando, que têm reações ao seu bom humor, àquilo que você está colocando, e focar nessas pessoas como seu público principal ali da palestra, para você se motivar mais ainda para poder passar um conteúdo. Acho que, assim, basicamente, é o que dá para passar muito por cima. Para fazer algo mais detalhado, realmente precisa de algo mais presencial, preciso melhorar aqui a condição da imagem, mas o simples eu acho que é isso. Uma vez eu assisti no YouTube uma palestra falando sobre oratória, e o cara dizia o seguinte, quando você perceber que o público está cansado, abra para perguntas. Deixa o público falar, que talvez ali desperte um maior interesse. Tem isso também, Leandro? É uma saída, mas assim, evite justamente alongar muito o tema, né? Acho que esse é o principal conteúdo a passar. Seja objetivo, passe lá o que você tem para passar e evite alongar muito. E aí as pessoas vão acabar gostando mais. E claro, você peça a participação das pessoas, que a participação das pessoas é muito importante, porque afinal de contas, se elas estão indo lá por sua causa, para te ouvir, com certeza elas têm alguma coisa a perguntar. Nessa esteira aí também, é importante falar que tem gente que tem dificuldade de passar o conteúdo, né? A pessoa às vezes fica muito nervosa, mas é mais comum você ter menos conteúdo do que mais. Então o que você faz? O que a gente recomenda? Se você tem que fazer um evento de meia hora, de 40 minutos, tenha conteúdo para 1h10, 1h15, tenha quase o dobro ali do que você precisar, porque se caso precise mesmo alongar por uma questão ou outra, ou se você está indo muito rápido com o seu conteúdo, você vai ter ainda conteúdo a passar, né? Isso você sempre tem ali conteúdo a mais do que o previsto para o dia, um conteúdo reserva, digamos assim, que você pode deixar ali para usar. E outra coisa que eu acho importante dizer, e aí vai na questão da esteira da timidez, do nervosismo que as pessoas têm em encarar o público, um auditório cheio, ou pessoas, né, uma reunião de pessoas que seja, a dica básica é que você seja autêntico, que é aquilo que eu dei no começo, seja você mesmo, que as pessoas o seu próprio nervosismo vai se dissipar e as pessoas vão te entender. Tem algumas pessoas que recomendam que a pessoa tome um calmante, tome um remédio, tome uma bebida. Não, pelo amor de Deus, não. Eu não sou médico, eu não posso, não dá para receitar isso, né? Eu não sou médico, eu jamais poderia receitar um calmante. Uma bebida, então, imagina, a pessoa está alcoolizada fazendo a apresentação. Beba água. Nada disso. Isso, beba água. O relaxamento seu tem que ser um jogo com a sua mente. Se você tiver com o seu conteúdo preparado, se você tiver tranquilo, se você for autêntico, tudo isso pode garantir o sucesso da sua palestra. Você não precisa de nenhum artifício, bebida, remédio, nada disso. A sua segurança vai estar no seu conteúdo, naquilo que você preparou, no que você tem a dizer, em ser você mesmo sempre. Karina Bárbara chegou por aqui. Beijão, Karina. E Darlan Zurk está perguntando. Darlan Zurk está perguntando aqui o seguinte, Leandro. Pergunta de Darlan Zurk, que fique bem claro. Pergunta ao Leandro, por favor, se ele ainda põe maquiagem nas bochechas. Isso é intriga da oposição. Nunca passei maquiagem na minha bochecha. A minha bochecha é rosa por natureza, que ele sempre viu. Fala, essa bochecha rosa aí. Na verdade, sempre foi assim. Né? E as pessoas... Muita gente já me perguntou isso. Ele não é o primeiro a perguntar, não. Mas não, na bochecha não. O que eu fazia muito quando ia apresentar, né, telejornal, algum programa ao vivo ali, é você passar uma base e um pouquinho de pó para tirar o brilho, né? Aqui eu estou brilhando, eu estou em casa, então eu estou sem absolutamente nenhum recurso, né? Estou aqui nu e cru e com holofote na minha cara, então óbvio que vai brilhar. Mas na televisão... É estrela. Na televisão você passa ali uma basezinha para tirar o brilho e já está mais do que bom. Tony do Paiá diz aqui, você já se deparou com o chamado espírito de porco em alguma palestra sua, Leandro? Aquele cara que fica lá... Não me recordo. não me recordo. Eu já tive pessoas que fizeram perguntas mais difíceis de responder, mais polêmicas, né, para tentar ali criar de repente um debate ou uma situação até inusitada,
mas alguém que veio para atrapalhar, assim, ofender, xingar, espírito de porco, não me recordo, não. Existe o fator dom em relação à oratória? Ou a pessoa, em função do treinamento, pode se tornar um bom orador? O que existe é o fator carisma, né? Nem todas as pessoas são carismáticas, isso é um fato, né? O carisma ajuda muito a você conquistar o seu público, isso você não tem a dúvida. Dom também tem, porque há quem goste de falar e há quem não goste e precisa, né? A pessoa que não gosta e precisa, com o treinamento, ela pode não ser uma super comunicadora, mas ela vai ficar Sim. muito melhor do que ela é, do que ela está naquele momento. Então, para desenvolver, dá, não tenha dúvida, para desenvolver, dá. Agora, tem a parte inata? Tem o carisma e tem a sua vocação para aquilo, o que você tem para falar. Carisma é algo importante, mas assim, se você reparar em algumas coisas, em alguns detalhes, isso também dá para passar aqui. Dá para você melhorar e consertar. Um dos vídeos que eu vou gravar para o meu canal, inclusive amanhã, eu já estava programado para gravar esse vídeo, é sobre a relação da nossa expressão facial e do nosso tom de voz com o conteúdo que a gente está passando, né? Então, por exemplo, se você vai falar sobre algo sério, como a nossa pandemia, você não pode em momento nenhum abrir um sorriso, porque as pessoas podem achar que você está sendo irônico, né? E de repente, aquilo faz parte da expressão da pessoa. A pessoa acaba fazendo aquela expressão involuntariamente, e ela não está nem percebendo. E aí quando você vai ver, ela passou uma imagem ou de irônica, ou de que ela tem a cara muito fechada e muito carrancuda, ou que ela é arrogante, mala e chata, e no fim a pessoa não é nada daquilo, ou que ela é alegrona e ri de qualquer coisa, e também não pode ser esse extremo, né? Então isso sim você consegue dosar. Né? O carisma nem todos têm, mas dosar a expressão facial sim. E ela tem que estar de acordo com o seu conteúdo. O conteúdo mais sério vai pedir uma expressão sua mais séria, mais centrada, mais fechada, com um tom de voz adequado para aquilo, mais sério. Se você está numa descontração, então o sorriso é permitido, o tom de voz já é um pouco mais alto, né? Você pode subir um pouquinho o seu tom de voz, dar aquela gargalhada, rir um pouquinho. Então isso também faz parte, falar com aquele tom mais alegre, mais despojado, digamos assim, né? Então você tem que fazer casar a sua expressão facial com a sua entonação vocal para que você passe o conteúdo da maneira melhor possível, da maneira correta. Isso dá para treinar. Carisma é da natureza, vocação é da natureza, mas treino dá para melhorar muito quem não gosta, quem não sabe e quem precisa, né? Gilva Silva chegou aqui também, está lá em Nova Açores. Karina Bárbara diz aqui: boa noite, rapazes. Consegui ouvir pelo menos um pouquinho da live de vocês. Fique aí até o final, por favor. Você está proibida de sair da live. Tarcísio Santos também chegou por aqui. Você estava falando nisso aí. Às vezes eu tenho algumas pessoas que falam que quando eu estou na rádio lá apresentando, que eu fico muito sério, né? Que eu sou muito sério. E aí até passo até isso para você também me dar um esclarecimento. Normalmente, quando falta 15 minutos para começar o programa, ou seja, 11h45, eu me desconecto de tudo, então eu me concentro ali 100% no programa. Quando eu entro no estúdio, aí eu já me desliguei, o mundo lá fora para mim não existe mais. Essa seriedade também pode ser em função do nível de concentração, Leandro? Não, eu acho que é aí da sua personalidade, né? A seriedade, a descontração, é muito da personalidade, né? De cada indivíduo. Eu acho que você pode ter uma personalidade mais séria. Agora, é por isso que nas emissoras, de modo geral, existe uma direção artística. Porque quando você vai fazer um determinado programa, você precisa saber se a pessoa que você está escolhendo para apresentar aquele programa, ela combina com aquele programa, se ela tem a cara daquele programa. Eu não ouço o seu programa sempre, então eu não sei se a ideia é fazer num tom mais descontraído ou ser mais sério, né? Se for um tom mais descontraído, então você precisa assistir, ouvir, no caso, né, seu programa, e se identificar se você está muito sério e identificar os pontos em que você poderia ter feito uma intervenção mais descontraída, né? Só que isso não pode ser forçado. Isso tem que ser treinado para ser natural, porque se for forçado,
não vai ser o Carlos Silvio que está lá também. Então é muito de personalidade, por isso que eu falei. Então assim, se for um programa mais descontraído, ou não é para você estar apresentando aquele programa, né? E você tem que apresentar, sei lá, um telejornal, o Jornal Manhã Bandeirantes, por exemplo, né? Fazer aquele jornal com mais seriedade. Ou então você precisa se encaixar um pouco no perfil do programa de uma maneira que não fique muito forçada, né? Então trabalhar isso dentro de você, se ouvir sempre e falar, puxa, aqui eu podia ser um pouquinho mais descontraído, aqui dava para ter feito uma intervenção um pouquinho mais tranquila. Comigo você fez aqui algumas piadas que entre nós é interna, né? Porque algumas são internas, porque o Darlan é um amigo nosso em comum, né? Com quem eu trabalho na Câmara. Então as piadas ficaram um pouco no nível interno, mas você fez algumas. Então é isso. Sim. O que a gente tem que pensar num programa de rádio, num programa de televisão, é que quando a gente for falar alguma coisa de bom humor, fazer algum tipo de piada, alguma colocação bem-humorada, isso tem que ser amplo, né? Não pode ser nada interno, porque as pessoas todas que estão ouvindo ali ou assistindo precisam entender. Então tem que ser algo bem amplo assim, ou então se for algo que é mais pessoal, né, que é mais nosso, que a gente possa explicar para que as pessoas entendam o que a gente quis dizer, qual foi o sentido do nosso bom humor ali. Eu concordo com você, por exemplo, fazendo uma análise, eu tenho uma personalidade mais séria mesmo, assim, com as coisas. O meu programa é para ser um programa com a linha mais séria. É claro que teve alguns programas que ele poderia ter sido um pouco mais descontraído, mas também seria eu forçar, entendeu? E eu sou mesmo, eu sou aquele ali que entra no ar e para levar o cabo a sério. Alguns pontos poderia ser mais descontraído. Eu já fiz essa análise também. Por isso que eu estou pedindo a tua opinião nesse caso. Então, como o programa ele é seu, então não a direção artística é você mesmo quem faz, aí você é que sabe o tom que você vai dar, né? Se é mais sério, se é mais descontraído. Por exemplo, eu já fiz parte uma vez de uma emissora, não vou citar nomes, nem qual exatamente, porque acho que seria deselegante, mas que era também um programa esportivo que a gente apresentava, e o meu perfil de jornalista esportivo, apesar de gostar de encaixar o bom humor na hora certa, nunca foi circense, como fazem algumas linhas editoriais de alguns programas de televisão, né? Eu já fui mais radical, eu fui contra esse tipo de programa e tal. Hoje eu não sou contra, porque eu acho que se tem, é porque tem público que consome, né? Sim, verdade. O que eu acho é que assim, eu não faria, eu não me encaixo nesse tipo de programa. Então, quando eu apresentava esse programa, ou quando eu estava de comentarista desse programa, apesar de colocar o bom humor no limite certo, na medida certa, ao meu ver, era um bom humor mais refinado, né? Uma piada mais discreta, e jamais algo circense, algo que ficasse extremamente exagerado. Jamais eu criaria um personagem. E uma vez eu ouvi de uma pessoa vinculada ao programa, né, que eu precisava fazer isso, que eu tinha que fazer isso, que senão o programa ficava xoxo, que ele não dava debate. Desculpa, mas a minha linha jornalística não é essa, nunca foi essa e nunca será, né? Então, assim, eu falei para ele, ó, se você quiser que eu não faça mais o programa, não tem problema, eu não faço mais, mas eu não vou me moldar a algo que não é minha personalidade de fazer, não é a minha característica como jornalista e não é a imagem que eu quero passar como jornalista para as pessoas. Então, eu jamais faria. Então, assim, se ele queria um programa de uma outra forma, ele poderia colocar outras pessoas ali, né? Eu lembro que você falando isso aí, quando eu estava estudando na escola lá do Ciro César, lá, e eu lembro que era uma aula de locução jovem. Rádio Oficina, grande Ciro César. Ciro César. Acho que todo mundo que trabalha no rádio passou pelo Ciro César lá. E a gente estava discutindo um dia exatamente isso. Eu até expressei minha opinião falando que eu não me encaixaria muito bem numa rádio jovem, para fazer locução jovem. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso. Aí até o professor lá, que trabalha na Band FM, falou, não, mas você precisa aprender, você precisa fazer. Mas aí eu até te pergunto, Leandro, você como dono de uma rádio, por exemplo, você tem que contratar um locutor para fazer rádio jovem. Você contrata um cara para se adaptar ou um cara que já é daquilo, que já se encaixa naquilo? Não, você vai pegar alguém que tem o perfil preparado para aquilo, não tenha dúvida. Então, assim, não é que você precise. Eu acho que, assim, conhecimento nunca é demais. Então, saber como se faz
ok, porque vai que um dia você tá lá no estúdio esperando para fazer o seu programa e a pessoa que faz aquele programa antes de você jovem, ela faltou e por alguma razão você tá lá e você pode cobrir, o diretor da rádio vai falar, eu preciso que você cubra, ok, então ali você vai tentar fazer o seu melhor. Agora, então ter conhecimento disso é importante. Agora, se moldar a isso, não, de forma alguma. Quando você vai escolher alguém, por isso que eu disse, tem a direção artística do programa, que é voltada para escolher as pessoas que artisticamente vão conduzir aquele programa da maneira como é esperada. Né? Então já é o perfil voltado para aquilo. Qual a importância dos bordões, Leandro? Eu entrevistei o Jota Júnior, da Sport TV, semana passada. Grande Jota Júnior. Gente boa demais. Ele não é um narrador de bordões, né? Qual a importância dos bordões, Leandro, na locução, na apresentação, seja lá onde for? O bordão é um folclore, né, cara? É algo que vai te deixar marcado ali, né? De repente, com aquele bordão que você fez, as pessoas vão te conhecer mais e aquilo pode ser usado futuramente até para alguma marca, para vender algum produto. Isso pode acontecer do tanto que o seu bordão vai ficar conhecido, né? Eu acho que é muito de cada profissional desenvolver ou não esse lado, né? É algo que vai com certeza te marcar e acompanhar você na sua carreira. Acho que é mais fácil de marcar a pessoa e você lembrar do nome da pessoa porque tem o bordão. Às vezes você acaba não lembrando do nome da pessoa, mas fala aquele cara que fala aquele bordão, que fala aquilo. Então o bordão às vezes ele fica até maior do que você mesmo. E o que é ótimo, faz parte, porque a estrela da comunicação tem que ser sempre o conteúdo, as palavras e não a gente, né? Nós somos intermediários do processo comunicativo. Agora, antes de mais nada, falar aqui que o Jota Júnior é uma grande pessoa, uma das pessoas mais decentes com quem eu já conversei no jornalismo esportivo. E para você ver que um narrador bom tecnicamente não precisa de bordão, ele é um grande exemplo de um cara que passou por emissoras gigantes de televisão e sempre fazendo o trabalho dele com profissionalismo ímpar. Ele é um cara que eu vou levar assim para sempre. Muito melhor você ser um cara tecnicamente bacana, um cara correto e bom profissional, do que você ter um bordão e você ser de repente alguém que é mala, que prejudica o companheiro que está tentando fazer um trabalho do seu lado, ou então que não vai fazer o seu trabalho tecnicamente tão bem. Então, muito melhor aquele que é técnico, que se esforça, que é um profissional dedicado e uma grande pessoa, do que o bordão. Agora que o bordão ajuda a marcar, ajuda, você não tem a dúvida. O exemplo que o Jota Júnior é esse cara é a história quando o Milton Leite, que saiu da ESPN, foi contratado pela Sport TV e iria para Sport TV para ser um concorrente do Jota Júnior. E o Jota Júnior foi o primeiro cara a ligar para o Milton Leite para dar as boas-vindas, entendeu? Isso é exemplo de profissionalismo e respeito, né, Leandro? Aí nós estamos falando de conduta, né? Há condutas e condutas. O Jota Júnior é uma figura espetacular. Espetacular. Maiara Azevedo diz aqui, boa noite. Eu gostaria de saber alguns cuidados para driblar ou não utilizar os vícios de linguagem em uma apresentação. Obrigado. Vício de linguagem, que legal. Vício de linguagem é uma boa pergunta. Vício de linguagem é quando a gente está fazendo alguma apresentação ou falando, enfim, né, tendo que expor algum tipo de conteúdo, e aí às vezes você não sabe o que falar, ou você fala ou então tem gente que é muito viciada no tá, ou então no né, tipo ou assim. Então tem um outro vício, tipo assim, ou na realidade, na verdade, tem gente que usa muito isso, né? Sim. Começa toda a frase, na realidade isso, na verdade aquilo, então a pessoa se usa muito dessa muleta. O que a gente tem que fazer é o exercício, que eu te falei, esse é a pessoa que está mais recomendada possível para fazer o vídeo no celular, se ver e se assistir, e captar onde é que está o vício de linguagem é a primeira coisa. Você precisa captar qual é o seu vício e ver onde ele está. Assim que você identifica, aí você tem que fazer um exercício mental, né? O exercício de quando você estiver apresentando, e por isso a gente faz o treino, né? Por isso a gente grava o vídeo no celular e se assiste. Quando você está apresentando, vai passar ali pela sua cabeça a vontade de falar o né, o tá, o ok, sei lá, qualquer que seja o vício da pessoa.
e nessa hora você tem que tentar morder a sua língua, contrair o seu lábio, para você não falar nada. Preferível ao né, aquele comentário bovino, né, preferível a isso é você ficar esses 5 segundinhos em silêncio, para você lembrar o que você ia dizer, se de repente é isso que está te faltando, né? Então você está falando e aí você não lembra, aí você... Então, como eu queria dizer, como eu ia dizendo, ou melhor, né? Então você pode refazer ali o seu raciocínio. Mas a ideia é essa. Assista, grave, assista, se assista, identifique onde está o seu vício de linguagem, e aí quando você estiver falando e vai te dar vontade, você pode criar alguns mecanismos, né? Pedir para alguém te ouvir e tocar um sininho, e dar um grito, e dar um beliscão, que você vai sempre falar, poxa, mas eu falei de novo, eu falei e não estava percebendo. E aí você vai acabar percebendo isso e se assistir. Quando você assistir o vídeo, vai estar marcado lá com a sineta, com o grito. Você vai falar, puxa, não é que eu estou falando muito mesmo? E aí você vai acabar se moldando. Agora é treino, precisa gravar muito, se assistir muito, para você conseguir eliminando aos poucos. A Net Comitri está aqui, ó, Leandro, falando. E grande os gestos, Net. Leandro? E os gestos, Leandro? Lembro do seu coach na TV Destaque. Foi, eu dei um workshop lá também, assim com aquele parecido que eu dei na Rádio Conectados. Foi o que eu falei, o gesto eu só consigo demonstrar mesmo, né, tendo espaço para isso e na presença física, que é o mais fácil. Mas foi um trabalho bacana que a gente fez lá também. Rodrigo, lá em Alagoinhas, Bahia, diz o seguinte, em 2 minutos, Leandro, 1 minuto e meio para você responder, Leandro. Qual a sua opinião sobre a comercialização dos cursos de coaching que estão mais comuns? Quais os cuidados a se tomar? Eu acho que você, eu tenho 1 minuto só, já está acabando a live? Meu Deus, como passou rápido. 1 minuto e meio para você responder, tá igual que debate político. Vou ser conciso aqui, então. A melhor coisa que a gente pode fazer quando vai contratar qualquer serviço é pesquisar o máximo de informação sobre aquilo, né? Pesquisar o máximo de informação que aquilo pode oferecer. Se é, no caso, um profissional, o coach, vá buscar o currículo dele, o histórico dele, que trabalhos ele já fez, que tipo de conteúdo ele pode passar, como ele pode contribuir para que você, fazendo o curso dele, realmente aprenda alguma coisa, saia de lá com algo novo para você. Então tem que pesquisar. A melhor maneira é pesquisar. Esse cara não tem currículo na internet. Esquece o Google Amigo. Liga para quem já fez o curso, procura alguém que fez o curso. Oi, aí, como é que foi esse curso? O que o cara fez? Foi legal? Valeu o seu investimento? Você acha que valeu a grana? Não valeu? Então eu acho que a melhor maneira, tenho certeza, né? A melhor maneira para tudo nessa vida, quando a gente está inseguro, a gente precisa se informar, buscar informação, e isso só pesquisando mesmo. Roberto Samuel, chegou por aqui. Estou indo para diz, não desmerecendo aos demais entrevistados, reputo a melhor live que você fez até agora, Silvio. Obrigado, imagina. Parabéns e muito obrigado pela sua... Parabéns e muito obrigado ao Leandro pela belíssima aula pública. Leandro, imagina, que é isso, eu que agradeço. Você tem agora 1 minuto para falar suas redes sociais, seu nome, CPF, RG, CEP. Se eu der nome, CPF, RG, é capaz que a polícia bata na porta aqui, não vou falar isso não. Brincadeira, mas assim, as minhas redes sociais, cada uma eu comando de um jeito, né? Eu só não tenho Twitter, né, pessoal, e eu tenho o Facebook, que ali é onde eu divulgo um pouco mais do meu trabalho e também na minha vida pessoal, ali é o que eu misturo mais, né? Meu trabalho na mídia, na televisão, principalmente na TV Câmara, que é o veículo hoje no qual eu estou, né? No qual eu visto a camisa e o qual eu busco honrar. Então, ali no Facebook eu divulgo algumas imagens de bastidores de gravação, alguns vídeos da programação, ali eu procuro passar mais isso, e misturo com a minha vida pessoal, coloco minhas coisas de culinária que eu faço, os exercícios que eu faço, né? De treino, enfim, ali eu coloco coisas da vida pessoal e da vida profissional também. Foco mais no profissional, mas também tem coisas pessoais. Obrigado, no Facebook... Acabou? Dá tempo? Não, então, rapidinho. 20 segundos. 20 segundos. No Facebook eu também tenho uma página de filmes, que na verdade é essa do Instagram. Também, se você procurar no Facebook, tem 1000 dicas de filmes. Aqui eu falo sobre filmes, dou dicas de filmes aí pro pessoal. É assim que eu procuro me relacionar. E futuramente, pós-quarentena, canal no YouTube sobre oratória. Obrigado, Leandro. Valeu. Valeu, tchau, gente. Um abraço a todos que nos acompanhou.